Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, no vídeo que eu espero que você curta, compartilhe, né? E também se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós vamos entrevistar o prefeito de Cambé, Conrado Scherer, do Democratas. Vamos iniciar com o prefeito de Cambé uma série de entrevistas com os prefeitos das principais, das maiores cidades aqui da nossa região metropolitana. Falaremos também com os prefeitos de Ibiporã e de Arapongas para fazer um balanço, né, os primeiros mais de 6 meses de mandato. Prefeito, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e estar sempre presente na Folha, que sempre traz a informação que a sociedade cambeense precisa. O prefeito Conrado Scherer, que era vice do seu antecessor, José do Carmo Garcia. Prefeito, já começo perguntando sobre isso, até que ponto o fato do senhor ter participado da gestão anterior facilitou, se é que a gente pode usar esse termo, né, nos seus primeiros meses aí, quase finalizando o primeiro ano de mandato, prefeito? Eu quero acreditar que não só o fato de ter sido vice do Zé do Carmo, que para mim é uma honra, mas o fato de eu ter uma trajetória na vida política e até ter passado pelo Legislativo. Facilitou do ponto de entender o tamanho da engrenagem. Nisso, pode-se usar a palavra assim, facilitou, que é diferente de alguém que sai do nada e senta numa cadeira de prefeito e tem uma engrenagem de 2.000 servidores, toda uma estrutura de uma cidade, as suas nuances, a parte política, a parte técnica, a parte administrativa, que tudo isso permeia, né, a gestão pública. Então, o fato de eu ter passado por 2 mandatos na Câmara, ter sido presidente da Câmara, depois ter sido vice-prefeito junto com o Zé do Carmo, mas ter assumido também secretarias de Fazenda, administração, governo, isso me trouxe um conhecimento para que eu pudesse sentar nessa cadeira de prefeito hoje e ter um certo equilíbrio nas tomadas das decisões, né? Que eu penso que o prefeito, a primeira virtude dele seja ter um senso de justiça apurado. Tem gente que não tem. Né? Você coloca um caso para ele ponderar, ele analisa e fica sempre do lado errado. E tem gente que tem um senso de justiça. Ele olha um quadro e fala, eu acho que é por aqui, eu acho que é por ali. Então, antes de mais nada, é ter um senso de justiça apurado. E depois, claro, conhecer a parte técnica, né, para não ficar alienado, dependendo da opiniões alheias. Então, eu acho que realmente me ajudou, sim, ser vice do Zé do Carmo e toda essa minha trajetória. Tá certo. Até só para explicar para os nossos espectadores, nós começamos essa série com a região metropolitana por Cambé por ser o maior município conurbado aqui, a Londrina, né? O Cambé que tem passou de 100 mil habitantes há algum tempo, né, prefeito? A população estimada 110 hoje? 110 mil habitantes. Prefeito, vocês começaram, os prefeitos que iniciaram seus mandatos, né, que não foram reeleitos, iniciaram a gestão já em meio à maior crise sanitária do século, né, já que é a pandemia, que agora que está dando sinais de que está sendo mais controlada. Como é que foi esse desafio de assumir a prefeitura de Cambé em meio a essa pandemia, prefeito? Olha, Diego, ser prefeito de uma cidade do tamanho de Cambé não é fácil. Eu acredito que até a cidade pequena não seja fácil ser prefeito, ainda mais numa pandemia, mais difícil ainda. E nós pensávamos, sim, que em janeiro, quando nós assumimos, que a pandemia tinha passado, né? Que até o Zé do Carmo ficou com a pior parte. Falei, poxa, o Zé do Carmo pegou a pior parte da pandemia e nós vamos agora, pós-pandemia, ter a chance de governar. Não pegamos um período tão difícil. Mas ela voltou, se pode dizer segunda onda, né? Voltou mais cruel ainda, com um índice de mortalidade maior. Isso foi muito complicado, porque é um começo de governo. Por mais que eu estivesse no governo de vice do Zé do Carmo, nós somos diferentes, né? Respeito, Zé é o meu eterno professor e vai estar comigo o resto da minha vida, mas nós somos diferentes. A dinâmica é diferente, a idade é diferente, talvez a jovialidade me traga algo mais acelerado, né, para resolver as coisas. Então, realmente, a pandemia ela foi um marco inicial na gestão, tanto dos prefeitos, do governo, do presidente da República. Alguns souberam lidar com isso, outros tentaram inventar e se deram mal. Né? E a gente aqui, eu penso que a grande vantagem nossa em Cambé foi que nós não ousamos em avançar em atribuições que não são do prefeito. Né? Tem atribuição do médico, tem atribuição do Ministério da Saúde, atribuição da Secretaria Estadual de Saúde, e a gente foi
com muito equilíbrio, muita calma, ponderando todas as teorias que chegavam, o prefeito faz isso. Eu me lembro até, Diego, uma cena num grupo de prefeitos que nós temos, não vou citar quem é, claro, para não ser deselegante, estavam pulverizando a rua da cidade, pegava as árvores, saia pulverizando, porque era um momento de desespero, cada prefeito tentando resolver o problema por conta, porque não tinha uma unidade de decisões que vinham do governo federal ou de qualquer outro governo, para os prefeitos tomar. E eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, onde isso vai levar? Pulverizar árvore e rua? O que vai resolver? Não vai resolver nada. Mas o prefeito está maluco? Não, ele estava desesperado, tentando resolver o problema. De uma forma equivocada, é claro, né, porque não tinha comprovação daquele ato se dava certo ou não. E nós aqui fomos na ciência, o que a ciência foi falando, a gente foi fazendo, chegou vacina, a gente foi aplicando, e acredito que passamos pela pandemia com muitas perdas, que nós lamentamos cada vida perdida. Quantas mortes em Cambé, prefeito? 330 mortes. Então, a gente lamenta, né? Cada morte perdida é uma família que chora. Então, não tem um índice aceitável de mortes da pandemia. Mas eu acredito que as decisões que eu tive que tomar entre 372, mais precisamente, 332 mortes. Decisões que eu tive que tomar para preservar a vida, mas também pensar no pai de família que precisa trabalhar para sustentar, acho que a gente tentou achar um equilíbrio e saímos dessa pandemia com a primeira cidade do Paraná, talvez que voltou às aulas lá atrás, né? Fui muito criticado na época, hoje alguns que criticaram não se lembram, que falava caos anunciado, mas nós acreditamos na ciência, que falava máscara, distanciamento, álcool gel, criança usa máscara sim, mais difícil, eu digo, o senhorzinho da praça aqui que joga baralho na frente da prefeitura, parar de jogar baralho do que a criança tirar máscara. Então, a gente acreditou na ciência e deu certo. E como é que foi essa experiência do retorno às aulas? Primeiro em formato híbrido, né, prefeito? Começou dessa forma, né? Foi formato híbrido e foi desafiador porque nós não tínhamos gabarito, parâmetro e realmente nós estamos lidando com a maior preciosidade da cidade de Cambé, que são nossas crianças, né? Então, quando nós decidimos, sentei com a secretária de Educação, grupo pedagógico, falei, nós temos condições de aplicar os protocolos? Foi a primeira pergunta. Sim, temos condições. Tapete químico na entrada de todas as salas de aula, álcool gel, a merenda como vai ser, a criança não sai da aula, fica na sala, o prato chega até ela, né? Tudo é fila, com distanciamento, tem condição de aplicar? Temos. Então, na pandemia todo mundo foi ler um pouco também, né? E eu lembro que teve uma audiência na Assembleia Legislativa com vários pediatras infectologistas que passaram do quadro das crianças, que eram menos infeccioso, né, de todo o quadro, que as UTIs não estavam lotadas de criança, que era uma demonstração, que o organismo da criança é mais resistente. Então, nós decidimos voltar. Mas confesso que voltamos, assim, vamos voltar. Qualquer fato que acontecer de surto, a gente para. Não tem uma decisão minha que seja insuperável e irretocável, né? O prefeito decidiu, ele não volta mais atrás para não dar o braço a torcer. Eu não sou idiota, é só os idiotas e os loucos que não mudam de ideia. Eu mudo. Se a gente toma uma decisão, a maioria comprova que eu estou errado, a gente vai lá e muda. E foi um sucesso, Diego, que não teve nenhuma escola com surto. Não ficou um dia sem aula em Cambé, em razão de uma contaminação geral na escola, porque os professores estavam preparados, os pais e alunos estavam preparados e foi um sucesso a volta às aulas em Cambé. Bom, aproveitando que a gente está falando de pandemia, prefeito, aqui em Londrina, a prefeitura nem chegou a discutir ainda a questão do passaporte da vacina, né? Ou seja, você exigir aí que um atestado de vacinação para você frequentar os lugares públicos, principalmente. Mas já se tornou polêmica, tem outdoors espalhados na cidade, alguns outdoors de pessoas que são contrários a esse tipo de medida. Em Cambé, essa discussão também está sendo feita, me parece que também há outdoors aí de pessoas se posicionando a respeito desse assunto. Como é que o senhor pretende tratá-lo, prefeito? Já sim, nós já fizemos algumas reuniões com o nosso jurídico, com o nosso RH, para tentar achar um modelo que a gente não interfira na decisão individual de cada um, mas que tenha o interesse coletivo protegido. Mas é muito difícil você ir proteger o interesse coletivo e não interferir na individualidade, sim, na garantia da pessoa, que tem gente que não quer tomar, que não acredita na vacina, acha que vai morrer. Tem gente que acha que o presidente não foi vacinado, ele também não quer vacinar, né? E até que ponto o direito, vamos dizer, do servidor público, até que ponto o servidor público tem o direito de não tomar
ir trabalhar sem estar vacinado. Exato. Esse é um ponto, porque ele, quando passa num concurso público, ele tem que apresentar até a carteirinha de vacinação. E agora tem uma pandemia mundial e ele decide não vacinar e fica lá no posto de saúde, fica na escola trabalhando sem ser vacinado. Mas a outra pergunta é o seguinte: se ele for vacinado, impede a transmissão dele para as pessoas que ele vai atender nas instalações da prefeitura? Não. Ah, mas tem estudos que dizem que diminui. Diminui, bacana, né? Então, poderíamos compelir ele a ser vacinado. E de que forma? Eu proíbo ele de vir trabalhar. Aí um professor, um médico que não foi vacinado, não vem dar aula ou não vai prestar o plantão. E aí ele não pode entrar, porque ele não é vacinado. Aí eu desconto o salário dele. Aonde vai parar essa discussão? Então, o que a gente está fazendo agora, nós temos uma base de 2.600 servidores, isso que nos deixa muito feliz. 55 só não vacinaram. E a gente está fazendo uma busca ativa, porque às vezes você vai negociar, é melhor do que você impor. Né? Vamos fazer um decreto, vamos obrigar o servidor a fazer isso. Então, a gente está tentando, primeiro, por convencimento, né, desses que não foram vacinados. Encontramos uns que, eu estava com gripe na época, não tomei e fiquei sem tomar. Poxa, não dá para você tomar? Não, eu vou tomar. Então, no convencimento, eu acho que de 55, 20 a gente convence. Vai ficar 30, que daí a gente vê o que a gente faz. É um número bem pequeno, né? Bem pequeno, perto de 2.600, né? Só 55. Bom, aqui em Londrina o prefeito teve que decretar, né, uma vacinação compulsória para os servidores. Então, a medida que o senhor aí acredita que não seja necessária, né? Não, nesse momento não. A gente fez uma busca ativa, né, no sistema, encontrou 55, e agora a gente vai individualmente nessas pessoas tentar convencê-los de que é a melhor forma, até com os números, né, de que a pandemia ela continua contaminando pessoas, mas é inegável que o número de mortes diminuiu e diminuiu significativamente. E não foi à toa, foi em razão da vacina. Então, a gente quer o bem para ele, né? Quer o interesse coletivo, mas quer também que ele fique vivo. As discussões políticas ele faz na urna o ano que vem. Como é que está o ritmo de vacinação aí, prefeito? Está muito bom. Aqui nós temos um modelo diferente, né? A gente não faz cadastro na internet, a gente não faz cadastro prévio, a pessoa chega na hora da vacina, comprovante de residência, comprovante de identidade, ele se vacina. A nossa repescagem ela está aberta desde o começo. Estamos pensando agora em acabar com a repescagem, porque neste momento começa a aparecer pessoas para tomar a terceira dose que não estão na faixa etária, né? Então a gente percebeu assim, poxa, está tendo um aumento de pessoas desesperadas, assim, pô, já tomei minha segunda dose há 6 meses, mas vai demorar para chegar a terceira dose. Então estão se aproveitando e a gente está tendo esse controle para que efetivamente a vacina que foi disponibilizada para aquele público, que ela chegue para aquele público. É o que a ciência fala, a gente vai atender. Tá certo. Perfeito. Para a gente já ir finalizando, falando de contas públicas, o senhor disse aí que Cambé tem aí, em média, 2.000 servidores. Havia uma preocupação até no ano passado, até a Folha fez matéria sobre isso, com algumas prefeituras aqui da região, das maiores cidades aqui da região, sobre a lei de responsabilidade fiscal, o gasto com o salário do funcionalismo, enfim. Como é que está esse controle aí atualmente, prefeito? Como é que os senhores estão lidando, primeiro com o orçamento? Qual é o orçamento? Eu queria que o senhor falasse o orçamento de Cambé já para o ano que vem, e como é que vocês estão lidando com essa questão da lei de responsabilidade fiscal? A cidade de Cambé, ela flerta muito com o índice de gasto com o pessoal em razão de medidas que foram adotadas no passado. Não estou aqui para criticar nenhum prefeito que passou, porque talvez o momento exigiu que tomasse aquelas decisões, mas que, de fato, impactaram no índice de gasto com o pessoal. Então, você pega uma cidade que há 4 anos atrás estava com 60% de tudo que arrecadava sendo gasto com folha de pagamento, qual a chance disso dar certo? Se é uma padaria, está quebrada. Se é uma indústria, está quebrada. Se é a Folha de Londrina, está quebrada. 60% vai para RH. E o resto? Como é que faz para pagar a despesa? Então, o prefeito virou um grande gestor de RH. E nós conseguimos, nos últimos anos, diminuir em 10% esse índice, de uma folha de 10 milhões, 12 milhões de reais mensal, né? Isso representa muito, porque tanto se fala em enxugar máquina, nós enxugamos, só que chega num ponto que não dá para enxugar mais, né? O número de cargos comissionados no município de Cambé representa 2%, numa folha de 12 milhões, né? O menor índice de gasto de cargo comissionado da história. Então, agora que se falar em reduzir, a gente vai ter que mandar embora professor, vai ter que mandar embora médico. De 2.600 servidores, 1.000 estão na educação, né? Então, é uma falácia. Toda vez que se fala em máquina pública, aqui em Cambé, pelo menos, alguém vem dizer assim, tem que enxugar. Aí eu falo, aonde? Porque nós já enxugamos, né? Vamos repetir, 2%.
A folha de 12 milhões é de cargos comissionados, né? E são pessoas que estão trabalhando. Então, é uma folha grandiosa, e o que se perdeu em Cambé foi a capacidade de arrecadar, né? O que se perdeu em Cambé foi fazer concurso para cargos que poderiam ter sido terceirizados, né? E a terceirização ela só é ruim quando tem corrupção no meio, né? Se não tiver corrupção, qual é o mal da terceirização? A nossa coleta de lixo está 100% terceirizada. A prefeitura tem poucas reclamações do lixo hoje, porque quebrou um caminhão, a empresa coloca outro. Se 7 servidores não vêm trabalhar hoje por motivos diversos, eu não quero nem saber. A empresa está contratada para prestar o serviço, né? Agora, antes, o que acontecia? Quebrava um caminhão, uma semana consertando, porque precisava a empresa de manutenção também, que era, às vezes, com quadros próprios. Não veio trabalhar o servidor A, B, C, o caminhão não sai. Então, a cidade fica inteira sem coleta de lixo, porque 4 servidores da frota hoje não veio trabalhar. Então, o que nós estamos fazendo? Atividades que é possível você terceirizar, um vigia, por exemplo. Eu não vou fazer concurso para vigia, se é possível terceirizar, né? Então, a gente está indo para esse caminho da terceirização. Todos os servidores que estão concursados hoje, eles têm a garantia da aposentadoria e a continuidade dos seus cargos. A gente simplesmente coloca em extinção o cargo de pedreiro, por exemplo, encanador. Então, ele continua aposentando, só que a prefeitura não vai mais fazer concurso para encanador. A gente vai terceirizar esse serviço para conseguir diminuir a folha e para conseguir também que esse aporte milionário do Cambé Previdência, né, ele não continue crescendo. Porque, só para você ter uma ideia, a cidade de Cambé hoje paga 12 milhões de aporte, além da patronal, né? Tira 14 milhões da patronal, que é o povo que paga, e tem a parte do servidor também, isso é inegável, não estou aqui criticando o servidor, mas é uma conta que a gente tem que fazer, né? Se a gente não fizer a reforma previdenciária que vai para a Câmara essa semana, em 2023 eu tenho que pagar 25 milhões de aporte. De onde eu vou tirar 25 milhões? Aí eu vou acabar com os investimentos da cidade, porque a gente vai ter que, além dos 14 da prefeitura, patronal, eu tirar mais 25, 23 milhões do aporte, que é para garantir a aposentadoria daqui 35 anos, que já está com um rombo de 530 milhões o Cambé Previdência. Então, a gente está tomando as decisões, que às vezes são amargas, mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito, pensando no futuro da cidade, pensando no futuro do servidor também, né, que ele possa ter a sua aposentadoria garantida, mas que cada um faça esse juízo de valor, né? Será que a cidade tem que ser sacrificada para garantir a aposentadoria de 1.000 ativos hoje, inativos, e 2.600 ativos? É esse equilíbrio que eu peço para que cada um faça o seu juízo de valor. Tá certo, prefeito. Então, essa já é a prioridade desse primeiro ano de mandato, a reforma da Previdência? Essa é a prioridade. Como eu disse, né, o bom seria, né, eu sei que o sindicato faz a parte dele. O sindicato vai protestar, já tem protesto marcado contra o prefeito, porque o sindicato vai defender o servidor, dizendo não precisa fazer reforma, né? E está enganado. Se a prefeitura não faz essa reforma, nós ficamos sem certidões, vai ter operação de crédito que eu não posso participar, porque eu não fiz a reforma, eu não combati o déficit atuarial, e eu vou ter que tirar 23 milhões do caixa. Então, é uma visão muito simplista, né? Não faz a reforma. Beleza, não vamos fazer. E 2023, da onde eu tiro 23 milhões dos cofres públicos para jogar lá no Cambé Previdência para garantir a aposentadoria daqui 35 anos. Então, se cada um fizer a sua parte, né, cada um cede um pouquinho, a gente consegue diminuir que o aporte fique em 12 milhões, e a gente consegue pagar o aporte, a prefeitura consegue ficar com a sua capacidade de investimentos, para continuar prestando serviço público para a cidade, e é o equilíbrio que a gente vai tentar buscar. Tá certo. Qual o orçamento de Cambé para o ano que vem, prefeito? 370 milhões. Tá certo. Prefeito Conrado Scherer, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Obrigado, Diego. Muito obrigado pela oportunidade que a Folha sempre nos dá, sempre informando, buscando informação correta, e é isso que a gente precisa, né, de um jornalismo sério que vocês fazem. A gente fica muito feliz. E vocês podem criticar, podem buscar informação e levam para a população, e a população faz a sua análise da informação que ela obtém. A gente fica muito feliz de ter ainda um organismo sério como a Folha de Londrina. Obrigado, prefeito. Estamos aqui à disposição. Obrigado, Diegão. Um abração. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.